Nesse momento, as duas equipes vão se cumprimentando em campo. Beleza, pessoal, estamos aqui agora para o segundo jogo do dia, né? Hoje vou narrar 2 jogos, vamos ver se a garganta dá conta. Agora é Guarani da Lagoa d'Água dos Costas versus Lagoa d'Água do São Francisco. São 2 boas equipes, a Lagoa d'Água já jogou, empatou o primeiro jogo e hoje é a estreia do Guarani, que é o atual campeão municipal. Exatamente, é o atual campeão municipal aí em campo, contra a equipe do Lagoa d'Água do São Francisco. Raí, o que você espera aí, Raí, desse sensacional jogo? Maílson, eu espero que seja mais um grande jogo, né? A equipe do Guarani, na minha visão, tem um favoritismo por ser o atual campeão, né, do campeonato, na qual foi campeão em 2022 e foi campeão invicto, se não me engano, com as 9 vitórias. E a equipe do Lagoa d'Água jogou a primeira partida contra a equipe do Salão e empatou 1-1. Beleza, vamos para imagens de campo, Raí. Vamos mostrar aí a imagem de campo, né? Nesse momento a equipe do Guarani acaba de tirar aquela foto que vai para o quadro, né? E agora se aproxima a Lagoa d'Água do São Francisco para poder também tirar a sua foto. É isso aí, pessoal. Vocês de casa vão acompanhar um belo jogo de futebol hoje, tanto de um lado quanto do outro, tem bons jogadores. Beleza, galera, vocês acompanharam a equipe do Lagoa d'Água do São Francisco tirando aquela foto massa. Alô especial, nosso amigo Disseu, lá na Lagoa d'Água dos Costas, a Lagoa d'Água dos Costas em peso aí, torcendo pro Guarani, o estádio lotado e a galera de casa também torcendo muito. Já já eu quero ver como é que tá o chat. Alô Disseu, aquele abraço, prepara a feijoada, meu amigo. Nesse momento o atleta Maicon com a 15, ele que é da comunidade da Lagoa d'Água do São Francisco, porém hoje está defendendo as cores do Guarani, que é da Lagoa d'Água dos Costas. Então aí, eles mostraram ali que a rivalidade fica, ou melhor, só dentro de campo, mas já tirou aquela foto que vai ser guardada com certeza e comentada. Quem ganhar vai zoar o seu adversário. Isso não tem jeito. Beleza, tá saindo a placa do campo aí, os times fazendo aquela última conversa, o Guarani já desenha lá o seu modelo tático lá. Vamos ver essa equipe do Guarani jogando. Já já eu quero que você fala, assim que começar com 5 minutos de jogo, Raí, eu quero que você fala pra mim os nomes dos jogadores, destaque. Olha só, eu vi uma novidade ali na zaga, o Paulinho da Nemacon jogando de titular um jogo grande. Ele que já vamos dizer que ele já é um cara bem experiente, 42 anos, né? Então, o Guarani prezando por ele realmente quem é da posição, ele não está improvisando.
Maílson, o Paulo da Nebacon, né, como é conhecido aqui em nossa cidade, hoje ele tá fazendo a dupla de zaga ali com o Maicon, já que se eu não me engano, né, o César e o Coutinho, eles tomaram cartões vermelhos no último campeonato, por isso estão suspensos nesse primeiro jogo do campeonato da equipe do Guarani. Beleza, beleza, e a bola vai rolar em definitivo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Quem tá com a bola aqui vai sair com a bola é o Guarani. E a Lagoa d'Água do São Francisco vai esperar. Já já a gente passa a escalação das duas equipes. Rolou a bola no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Guarani tá na bola, sai tocando atrás com o Maicon. O Maicon já domina, já toca com o Paulinho já vem, já toca lá em cima com o lateral esquerdo. Qual o nome daquele lateral esquerdo? Eu não conheço, tocou pro número 7 domina, toca pro Ricardo pro número 7, levanta a cabeça, tenta inverteu o Luan, já viu, passou o Diego, domina Diego, a Lagoa d'Água já se retranca, o Guarani já quer ir com tudo, o Luan já faz aquele chuveirinho pro Diego, mas não chega não, mas o Rio não deixou passar barato, deu um totozinho ali no Diego. Vamos lá, já tem escalação? Pronto, assim que tiver a escalação a gente passa. Eu tenho que saber alguns nomes aí que eu não conheço. Eliseu com a bola, Lagoa d'Água, São Francisco tá no ataque, tocou pro Tim, devolveu pro Eliseu, Eliseu vai jogar essa bola na área, tranquila pro goleiro Hernando, goleirão aí, que o ano passado foi eleito o melhor goleiro do campeonato, chutou pra frente no meio, o Tim, pega o Ricardo também, domina o Tim, toca aqui embaixo, não toca, Maciel rouba, sobra com 10, Luão, cabeça pensante, tocou para o número 7, toca aqui embaixo com o Diego domina, o número 7 pede calma, pede a bola, é inteligente, é reforço. Opa, Eliseu chegou quebrando tudo e o Tonton também chegou ali, não tá reconhecendo o Maciel como amigo não, viu, Raí? Mas o jogo começou quente, o time da Lagoa d'Água não quer saber nada de amizade não. Vamos lá, e o Luan tá na bola, ele é o cara das bolas paradas, olha só o Luan, número 10, jogou aquela bola, que bola perigosa pro Eric! Rapaz, a bola parecia que ia sair na lateral, depois fez uma baita de uma curva e o Eric quase aproveita, Raí. O Eric quase aproveita essa oportunidade aí de fazer o primeiro gol para a equipe do Guarani e seria também o primeiro gol do Eric nesse campeonato. Olha só o Tom, cobrou, Diego desvia, a bola vai sair em lateral que favorece a equipe do Lagoa d'Água do São Francisco. Opa, olha só, falta lá em cima do Jefferson, falta cometida ali pelo número 5, o Hernando, eu conheço o Hernando, já joguei contra, ele não dá moleza mesmo não. Olha só o Jefferson na bola, tocou pro Luan, número 10. Ergueu a cabeça, viu o Raciel, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse reforço aí, o Maciel. Olha só, o Diego chamou no X1 e ganhou o escanteio, Raí. Aí daqui a pouco, quando tiver a escalação, nós vamos falar, e conforme formos passando a escalação, a gente vai falando um pouquinho dessas peças aí novas do Guarani. O ano passado já era uma máquina, esse ano com esses reforços, se vingar, pode ser que seja uma máquina melhor ainda, concorda? Concordo com você, Maílson. O Guarani... Olha só, escanteio corbado do Luan! Quase sai um gol olímpico aqui hoje, Luan. Que perigo, hein, Maílson? Uma baita cobrança de escanteio do Luan. A bola pegou um efeito e quase vai pro gol. O Luan que vem se preparando demais essa semana para esse jogo, viu?
Olha só o Maicon, tira de lá, defendendo o Maicon. Na marcação do Eric lá em cima tem o Eric. Olha só o Jefferson, tocou pro Luan. Driblou o Luan, se acertar vai ser um pombo sem asa, não deu certo, Luan. Quem tá com a bola agora é o Belzinho, que jogou o ano passado, foi campeão junto com o Guarani. Esse ano defende as cantas da Lagoa d'Água São Francisco. São curiosidades. Desculpa, o Belzinho jogou ano passado pelo Flamenguinho. O Belzinho, o ano passado, jogou pelo Flamenguinho. Ô, Raí, meu parça, por favor, a escalação do Guarani. Vamos lá, Mailson. A equipe do Guarani está escalada com o goleiro Hernando, número 1, 03 Luan, número 10, 03 Maicon, perdão, número 10 Luan, 18 Matheus, 16 Thiago, que é o lateral, reforço da equipe do Guarani, ele que vem lá do União Tamboril, do Tanque Novo. O 5 Maciel, o 07 Jefferson, que vem do Flamengo de Guanambi. Camisa 10 Eric, o 19 Diego, o 6 Paulo e o 08 José Ricardo, que é conhecido como Ricardo. Beleza, e quem tá com a bola lá em cima é o lateral do Guarani, que tem velocidade, já colocou na frente, o Eric veio, deu uma atrapalhada, mas deu certo, vai colocar na cabeça do Mateuzinho, não, direto nas mãos do goleirão, o Nenê. Vamos lá para a escalação da Lagoa d'Água do São Francisco. Goleiro 01 Juveci, 04 Hernando, camisa número 7 o Luciano, o 10 o Marcos Antônio, o Tonton, o 2 Cleiton, o 6 Eliseu, o 9 o Adão, 11 Belzinho, 05 Hernando, o 03 Júnior e o 13 o Newton. Agora uma chegada mais forte do Maciel ali pra cima do Duda, viu, Mailson? Na verdade uma chegada assim, digamos, mais forte, mas o Duda já esperava o contato. Aquela frase famosa que esperou o contato veio e conseguiu cavar uma falta ali. Nós temos aí 6 minutos, uns 10 minutinhos a gente vai passar pra gente, Raí, uma leitura, o que você tá vendo em campo, desenho tático, quem vai estar melhor pra você e quem se você já vai ter algum destaque. Vamos lá. Quem tá com a bola agora é o Júnior. Vai lançar na área, isso é bola chuveirinho, o Ricardo Tanello, o Hernando também, saiu o Hernando e o Tonton foi só no goleiro ali, rapaz, o goleiro ficou caído. Um jogo muito pegado, Raí. Até o momento, os dois times aí jogando com muita vontade, um jogo bem pegado, de muito contato. Exatamente, por enquanto um jogo muito pegado entre as duas equipes. Tendo falta tanto para a Lagoa d'Água quanto para o Guarani. Acho que os dois equipes aí estão chegando com excesso de vontade, né? Ou seja, a vontade de ganhar o jogo e acabam fazendo um pouco de falta, ou seja, o excesso. Vamos lá, tem falta que favorece a equipe do Guarani, falta lá no goleiro Hernando que tá mancando. Ricardo tocou, tentou sair fintando o Michael, quase deu errado, sobrou pro Ricardo, que agora parece que virou um lateral esquerdo, jogou para o Eric, dominou no peito, jogou pro número 7, que já deu lá em cima pro lateral esquerdo, já visualizou na área, era o Eric, o Tim tira pro alto, uma briga ali do Mateuzinho junto com o Reu, rapaz, que batida forte. Olha o Paulinho no meio de campo, sobrou com o Maciel. Olha o Jefferson, jogou pro Luan, número 10, Luan, vai dar de esquerda, tira o Tim, o Júnior rasga de lá, muito bem até o momento essa zaga, é o Thiaguinho, lateral esquerdo do Guarani, exatamente, ele é de Tanque Novo, reforço aí, que briga é essa, Hernando, que briga de foice é essa aí, meu amigo? Sai jogando aqui embaixo com o Maicon domina, procura alguém, o Maicon chega lá, o Adão, eles que são conterrâneos, os dois são aí da comunidade da Lagoa d'Água de São Francisco, porém hoje cada um defendendo uma cor de camisa. Diego para cobrar o lateral, procura alguém, Luan marcado aqui pelo Eliseu fungando no cangote do Luan, olha só o Maciel, boa enfiada de bola, mas aí o véi marca impedimento. Hernando tá na bola para cobrar o impedimento. Zagueirão veterano
Joga muito, joga igual menino novo. Olha só, o Thiaguinho tira a bola para lateral. Vai sair em lateral, não. O Belzinho sai sim em lateral, que favorece a equipe do Lago d'Água São Francisco, cobrado pelo Belzinho e sua bandana. Agora só, o Duda dominou com o braço. Duda dominou com o braço. O Duda é a bola, é falta que favorece a equipe do Guarani. 9 minutos e 30 segundos do primeiro tempo, Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Guarani tem 0, Lago d'Água do São Francisco tem 0. E a torcida tá demais. Olha só, o Jefferson jogou no facão. O Hernando bem demais. Agora quem chegou foi o Thiaguinho na marcação dele, o Belzinho. Tocou atrás para o Mateuzinho, é tudoinho. Jogou na área, tem chuveirinho. Sobrou pro Ericzinho, jogou com o Luan. Jogou na cabeça do Eric, esse cabeceio é gol. Gol! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Na marca dos 10 minutos do primeiro tempo. Ele que é matador, rapaz. O Eric, mas quem jogou demais, quem fez tudo foi o Luan, número 10. Colocou a bola com as mãos na cabeça do Eric, só teve o trabalho de empurrar pro gol. E nesse momento o placar mostra: Guarani tá com 1, a Lagoa d'Água do São Francisco tem 0, Raí. E a Lagoa d'Água já vem pro ataque, olha o Hernando, bateu o roupa ali, vai sobrar com o Tonton. Deixa eu ver quem vai ficar com a bola, ele mesmo, o Tonton na marcação, tem o Diego. A Lagoa d'Água tomou um gol e não parou não. E tem falta que favorece a Lagoa d'Água São Francisco. Vamos esperar a falta e já já você fala desse gol. E se tiver o replay também, a gente vai jogar. Falta que favorece a equipe da Lagoa d'Água do São Francisco, rapaz. É, o Tonton saiu jogando rápido ali e o bicho pega. Com 10 minutos o Guarani abriu um placar. A Lagoa d'Água é um time bom, um time guerreiro. Porém, tem que tomar cuidado com esse time muito veloz. Falta, quem tá na bola é o Tom. Tom tá na bola, olhou pra área, espera a movimentação da equipe, ninguém se movimenta. O Haroldo vai liberar, olha só, o Hernando ainda tá ajeitando a barreira, o Hernando. Que demora essa, ajeitou a barreira, olha o Tom, número 18. Haroldo autoriza, o Tom vai fazer chuveirinho, vai jogar direto. 11 minutos e 40 segundos do primeiro tempo, Lagoa d'Água do São Francisco 0, Guarani tem 1. Raí, vamos mostrar o replay do gol, Raí? Vamos mostrar o replay do gol, Maílson. Olha só, o Luan colocou a bola na cabeça do Eric. Você achou falha do goleiro aí, Raí? Ou vamos ver o replay de novo. Foi cabeceada pro chão, é aquela bola cabeceada com dificuldade? Maílson, aquela bola é um pouco difícil, porque ela foi cabeceada pro chão. Só que houve também uma falha do goleiro, Neném. Fala um pouquinho aí, Raí, desse time do Guarani, que já fez um gol. Fala pra mim das peças, se o time realmente é o que parece ser. Olha isso, rapaz. O Eric deu um bonezinho, o Belzinho foi lá, roubou, o juiz falou que roubou só na bola e o Duda saiu jogando errado. Fala um pouquinho, Raí, desse time aí do Guarani. Maílson, o Guarani, diferente do último campeonato, está com 3 reforços. O Thiago, o Maciel e o Jefferson. O Jefferson, ele e o Maicon também, no caso 4 reforços. O Jefferson, ele é do Flamengo de Guanambi. O Maciel, ele é da equipe do Flamenguinho. O Maicon, da equipe da Lagoa d'Água. E... olha, o Luan bateu de fora! Passou perto essa bola do Luan, hein? Prossiga, Raí. E o Thiago da equipe do União Tamboril, tanque novo. Como a gente pode perceber, são 4 peças fundamentais e que vieram para ser titulares na equipe do Guarani. Querendo ou não, a equipe do Guarani está com os 2 desfalques. São os 2 principais, um dos 2 principais zagueiros aqui da nossa cidade. Que é o César e o Coutinho. O Maicon, na minha visão, ele não vai ser banco também. Então é o seguinte, o Guarani... olha, o Jeff tocou pro Eric, tira lá o Tom. Então é o seguinte, o Guarani, cada ano que se passa, ele vai se reforçando cada vez mais. E por isso é considerado o grande favorito. Ou seja, é o bicho papão aí do nosso município, do campeonato. Beleza, quem tá com a bola agora é o Luan, número 10, vai tocar no meio para o Jefferson, já viu passando, que bola do Jefferson pro Diego,
tocou atrás para o Mateuzinho, levantou a cabeça, procurou alguém, devolveu para ele o Jefferson, deu para o Maciel, é perigoso, bateu, pega na zaga da Lagoa d'Água, chega lá o Jefferson e faz uma falta tática. Falta tática, falta para parar o jogo. Continuando, Mailson, na minha visão, são duas equipes que têm reservas de luxo, vamos dizer assim. A equipe do Guarani e a equipe dos professores. Na minha visão, o Guarani é o primeiro favorito a ganhar o campeonato. Em segundo lugar, está a equipe dos professores. O Guarani tem um grande elenco, os professores também. Correndo mais por fora, tem o Sport Tigre e tem a equipe do Flamenguinho. Beleza, a Raí já deu logo uma pincelada, foi no campeonato todo, não foi só no jogo de hoje. Olha, o Luan ganhou no corpo ali do Tonton, jogou na frente pro Eric, que está isolado. Nesse momento, a equipe do Guarani toda estava defendendo, somente o Eric no ataque. O Hernando vai lançar aqui para o Eliseu, que dificilmente pega essa bola. É isso mesmo, a bola sai lateral, e lateral que favorece a equipe do Guarani, lateral que vai ser cobrado pelo Diego. Já cobrado pro Diego, domina lá o Michael. O Michael toca pro Maciel. Olha o Michael, rapaz. É tranquilo, né, Michael? Não tem ninguém te marcando aí. Maciel troca. O que aconteceu? Olha só o Tim, tocou pro Tonton. Tonton colocou entre as pernas do Diego, chegou para ajudar o Mateuzinho. Olha o Maicon, rapaz, saiu, foi fintando o seu primo Duda. O Jefferson toca pro Luan, a bola não passa, a bola fica com o Eliseu. Eliseu lança lá pra frente e o goleiro não saiu debaixo da trave. Parece que o Hernando tá sentindo alguma coisa, que ele não tá conseguindo correr. Opa, olha só, o Tonton ganhou do Diego na raça, rapaz. Mais uma falta do Diego, se continuar assim vai amarelar pra ele, viu, Raí? Acho que a segunda ou terceira falta mais forte ali, parando o ataque da equipe da Lagoa d'Água. Uma falta do Diego ali. E o Tonton tava pedindo amarelo pra ele. O Tonton também tá com muita vontade de fazer o gol aí e empatar o jogo pra Lagoa d'Água. Grande jogador também o Tonton, né? O Tonton ali, ele entrou com uma força excessiva, porém o juiz não viu o contato faltoso. Depois o Diego vai lá e derruba o Tonton. E aí ele marca a falta. Bola parada, a bola é o Duda. É o Tom Preguiça, igual o Newton fala, né? Deixa isso pra lá, deixa pra Newton essa bucha. Quem tá com a bola agora é o Tom. E o Duda jogou rasante no meio da área. O Diego falhou, sobrou pro Tim. Bateu no Maciel. Olha só o Tiaguinho e Belzinho, os dois lá de tanque novo. A bola saiu, lateral que favorece a equipe da Lagoa d'Água. Já cobrado, o número 13, Tim, domina, devolve para o Belzinho, botou essa bola na área, o Diego tá nela, não, fura o cabeceio, Diego, sobra pro Duda, Duda domina, número 7, jogou de novo, será que chega? Não chega, a bola não tem ninguém na bola, quem vai chegar lá é o Adão. O Ricardo toca lá para o Tiaguinho, que domina, já viu o Jefferson no meio, tocou lá em cima de novo com o Ricardo tocou errado, o Thiaguinho não chega na bola. Olha só o erro, pode custar caro. Jogou na frente. O zagueirão Paulo foi, dessa vez ele foi firme na bola, viu? O zagueirão Paulo que tá suprindo aí, né, o César e também o Coutinho, né, que os dois estão suspensos, está fazendo um grande papel ali até o momento. Bola já cobrada de novo, tá nele o Belzinho vai jogar essa bola na área, nas mãos do goleirão Hernandes, saiu de soco, subiu lá com o Jefferson número 7, já viu o Eric, será que chega? Vai chegar, tem o Eric também na marcação, tem o número 5, Hernando, pega no Eric, olha só, quase sobra a segunda bola, muito bem até o momento a equipe da Lagoa d'Água, tomou um gol, mas tá indo pra cima, não tá dando moleza não. A equipe da Lagoa d'Água tenta sair pro jogo, tenta fazer o seu gol de empate, porque esse resultado não é muito bom para eles não, né, Nilson? Olha só, Lagoa d'Água tentando ir pra cima, não deu certo, sobrou com o Thiaguinho tocou pro Jefferson, o Jefferson tá na bola, na marcação do Jefferson tem lá o 10, Tom, que é o capitão, a bola não sai, sobrou com o Jefferson, olha só, o Eric tá tentando fazer linha, o Mateuzinho também, dominou pra trás, opa, deu certo, tabelou com o jogador adversário, olha o Eric, se fosse o Eric do ano passado, ele pegaria essa bola, quem tá com a bola de novo é o Jefferson, número 7, cabeça pensante, jogou, tem desvio e saiu, escanteio que favorece a equipe do Guarani.
Olha só, bola alçada na área do Luan. O Eric briga, não sobra, sobrou com o Júnior. Cabeceou pra frente, vai sobrar com o Diego. O Diego domina essa bola, levanta a cabeça, joga direto nas mãos do goleiro Juverci, o famoso Neném. Ele que é gesseiro, trabalha aí na região de Ibipitanga, Brumado, irmão do meu grande amigo Maurício. Olha só, já saiu jogando rápido. Eliseu tocou com o peito. Paulo antecipa bem o Adão. Mateuzinho, Jefferson escorregou. Jefferson sobrou com o Tim. O Tim número 13 toca lá em cima com o Belzinho. Hoje jogando um pouquinho mais atrás. Maciel cabeceou. Sobrou com o Eric. Domina bonito. Tocou com o número 7. Ele é o Jefferson, reforço lá do Guarani. Tocou para o outro reforço que é o número 16, o Thiaguinho. Já viu o Thiaguinho, vai chuveirar. O Júnior cabeceou e tem briga ali. O Hernando e o Neném. A bola fica com o goleiro. Marcou impedimento. Falta? Marcou a falta do Eric em cima do Hernando. E os corações tá como da torcida da Lagoa d'Água do São Francisco e também do Guarani. É, os corações batendo forte aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. É, a torcida gigante. São vários corações, só que eu só consigo gravar de um coração. Quem tá com a bola agora é o Luan. Luan tá querendo o jogo. Luan tá querendo o jogo. Luan tá danadinho hoje. Ele não é Ave Maria, mas tá cheio de graça, viu? Toque pro Diego, 19. Quem domina agora é o Jefferson. Toca pro Maciel. Eles se parecem, rapaz, que eu tô me confundindo às vezes esses dois aí, viu? Luan, Jefferson, Ricardo. Domina, Duda, Jefferson, Thiaguinho e Belzinho. A disputa ali dos dois ali tá interessante, né? É interessante essa disputa aí. Provavelmente, talvez já venha lá de Tanque Novo, né? Ambos os jogadores são de lá. Talvez já venha essa disputa esses dois de lá. Olha o Hernando, tocou pro Tom. Tem o Mateuzinho ali rasgando e ganha a bola o Mateuzinho. É, esse time do Guarani tem esse lado, né? Todo mundo marca e então ajuda, né? Porque essa bola, se fosse o lateral, ele poderia tomar nas costas. Vamos lá, Tom, marcou o Tom, foi o Maciel. Diego, Luan, domina Luan. Já viu o Thiaguinho. Linda bola do Luan para o Thiaguinho, 16. Carrega a bola o Thiaguinho, procura alguém, não encontra. Olha só quem vai receber. Quem tocou para ele vai receber de volta. Tocou atrás para o Ricardo, que está parecendo mais um lateral esquerdo hoje. É, a tática deles é essa mesmo. Eles estão jogando com dois alas. Os laterais estão virando alas. Luan viu bem o Diego, dominou o Diego com dificuldade, tocou para o Maicon tocou para o 7, Jefferson ganhou do Tim, jogou na frente para o Eric dominou, esperou, tentou fazer uma jogada de efeito, já viu aqui o Diego, tocou para o 19, Diego domina, levanta a cabeça, toca para o Eric, vai fazer o chuveirinho, bem nas mãos do goleiro Nenê. Olha só o Duda, número 7. Vamos ver o chat aí, dá uma olhadinha no chat. Lançou o Maicon, bem na bola aérea. O Maicon se passa. Olha só o Maciel e o Tonton. E tem falta. É, o Tonton também já tá. Não dá moleza não. Vamos passar o chat. Olha só, o Mateuzinho ganhou de 2. Na marcação dele, o Eliseu que chegou com força. Luan, Eliseu com a bola na marcação dele, tem o Luan. Jogou para trás, rasga lá o Hernando. Quando saiu jogando a equipe da Lagoa d'Água. Dá uma lida no chat aí, velho. Só cuidado, viu? Um alô especial a todos da Lagoa d'Água de São Francisco, de uniforme novo, a camisa da torcida ficou muito bonita, é a Elijane Rosa, um abraço Elijane e a todos aí da torcida da Lagoa d'Água de São Francisco. Um alô também pro Rafael de Jesus, né, ele que, e pro Erison, né, eles que estão assistindo o jogo de Algodões, a comunidade aqui, igual do Porão e Macaúbas, né. O Zenilson Antônio tá dizendo que vai ser 2-1.
Bom, o Valdir Souza aqui no chat, Mailson. Boa tarde, meu amigo Mailson e Raí. Parabéns pela bela transmissão e pelo bom futebol. Melhor que vários jogos profissionais. Bora Lagoa d'Água de São Francisco, acompanhando vocês aqui de Carapicuíba, São Paulo. Grande abraço, meu amigo Valdir. Bola alçada na área do Guarani. Quem vai subiu todo mundo, mas ninguém ficou com a bola. A bola sai lá na linha de fundo. Tiro de meta que favorece a equipe da Lagoa d'Água do São Francisco. Obrigado pelo elogio, meu amigo Valdir. É isso que faz a gente estar aqui todo sábado à tarde, domingo à tarde, fazendo o melhor da transmissão para vocês. Alô, distribuidora Ramos, direto do Tabuão da Serra. Alô, Rosendo, meu parceiro. Opa! Luizão segura a bola. Pronto, já jogou. Maciel já pegou rápido. Olha só, jogou nas costas. Será que o Eric chega? Chegou quase, rapaz. A jogada foi tão rápida que o Haroldo joga no chão. Rapaz, já toca quase que sai um gol, né? Poderia prejudicar a Lagoa d'Água e lascar com a vida do juiz. Esse sai um gol aí. Alô, Thiago Conceição. Vai ser jogão mesmo, viu? Olha só o Júnior. Pegou na mão, a bola pegou na mão do Reu ali, viu, Mailson? Tim. Ricardo. Rapaz. Pra derrubar o Ricardo, rapaz, tem que ser muito forte, viu? Porque o homem é forte. Olha só, o distribuidor Ramos está no estádio. Vem aqui na cabine, meu amigo Rosendo. Vem aqui bater um dedinho de prosa aqui com a gente aqui. Já que você está no estádio, aparece aqui na nossa cabine. Bola alçada na área, tira lá o Tom. Vai ficar perigosa pro Maicon. O Maicon não quis brincar, jogou para lateral. Olha só, Eliseu. De novo o Mateuzinho sai lá de trás e marca. Então isso é um diferencial. É um diferencial, porque ele joga no ataque, sai do ataque, vem marcar o lateral. Realmente é um grande diferencial. Olha só que visita ilustre aqui na nossa cabine. O grande Rosendo, direto do Tabuão da Serra, distribuidora Ramos, chegou aqui. O homem é forte, viu? O homem falou que estava em Botuporão. Eu pensei que era brincadeira, tá aqui mesmo. Vamos ver se ele vai trazer sorte para alguém. O telefone dele não para de tocar, viu? Bola lançada lá na frente, olha só o Eric, será que ele chega? Já chegou. Na marcação do Eric tem o Júnior, chamou na dança, o Júnior não cai, tocou atrás para o Mateuzinho já viu o Luan, não chega o Luan. Na bola agora o Maciel, na marcação do Maciel, Duda, ele que são amigos, mas dentro do campo não tem. Maciel, olha só, somente bola, o Eliseu lança na frente, rasga lá de cabeça, o Diego vai sobrar com o Mateuzinho, e tá caindo o Maciel, joga para fora, olha, fizeram um omelete ali, a Lagoa d'Água muito pegada, não tá dando espaço, né, Raí? É, a Lagoa d'Água marcando bastante, mais uma falta, né? Se eu não me engano, já a sexta ou sétima falta da equipe da Lagoa d'Água aí. Agora o Maciel tá ali caído em campo, né? Talvez pode ter se machucado. Mas tudo certo com o Maciel por ali, Mailson. Beleza, quem tá na bola agora é o Luan. É o 10 desse time, é o homem das bolas paradas, é o cabeça pensante. Ele tá doido pra fazer o seu gol. Autoriza o árbitro Haroldo. Luan na bola, número 10, olhou pra área, fez aquele cabeceio. Olha só o Eric. Quase. Sobrou agora com o Eliseu que tira pra lateral. Lateral que favorece a equipe do... Lateral que favorece a equipe do Guarani. Aqui no chat, Mailson, Ailton de Jesus, grande jogo e um grande abraço para o amigo Rosendo e todos da equipe de transmissão. Olha só o Ailton Jesus já mandando alô pro Rosendo, que acabou de chegar na cabine aqui, viu? O homem chegou aqui, falou que tava aqui, rapidinho chegou. Você tava aqui? Nesse momento, mais uma falta para o Guarani, Mailson. Um alô especial ao meu amigo e lateral direito Matheus, está em São Paulo, logo vai estar em Botuporã para jogar aí pelo Atlético Botuporã. E a Emília Lopes, minha prima na Lagoa d'Água de São Francisco, dizendo que está faltando o Nael na equipe da Lagoa d'Água. Concordo, Nael, bom jogador. Vamos lá ver o Luan agora, número 10, Luan. E o vento muito forte, a camisa do Luan não para de tremer. Vamos ver, Luan, número 10. E agora, Luan, será que vai?
Ele é bom na bola parada. O Haroldo conversa, o jogo tá pegado. Olha só, Luan partiu, bateu pra fora. Um belo chute do Luan, porém um pouquinho longe. Faltou endereço, né? 29 minutos do primeiro tempo, Estádio Municipal Oswaldo Rocha, 16 horas e 34 minutos, o placar tá mostrando, o Guarani tá com 1 e a Lagoa d'Água do São Francisco tá com 0. Bola na área, bola perigosa, na disputa com ele lá, o Diego vai sobrar com o goleiro Hernando, se colocar a mão é falta, não colocou não. Olha só, o Tonton ganhou a frente do Maicon, eles que são primos na Lagoa d'Água do São Francisco. Mais uma vez, o juiz marcou falta. Mais uma falta. Você achou falta ou que ele cavou essa falta, Raí? Eu acho que ele cavou essa falta, Mailson. Já a terceira ou quarta falta que ele cavou por esse ladinho lateral aqui, viu? Beleza, olha só, o Tom levantou a mão, já avisou que vai jogar naquela jogada ensaiada, ficou a semana toda ensaiando lá no campo da Lagoa d'Água. É o Tom. O árbitro manda esperar, tem um jogador amarrando a chuteira dentro da área. É o outro Tonton, é Tom e Tonton. Às vezes fica meio doido aqui, trava a língua. Olha só, o Tom jogou bola na área, Hernando! Que defesasse, quase. Pareceu aquele gol que o Zé Rego tomou no Guerigueri quando o sol bate, né, a cara, né? Eu lembrei daquele lance. É uma baita falta cobrada pelo Tom. Dessa vez ele acertou o gol, né? A última falta ele acabou cobrando ali pelo linha de fundo. Olha só, o Duda jogou direto. Eu pensei que a bola era direto pra fora. Quem tá nela é o Thiaguinho, ou melhor, é o Jefferson Negão. Bom de bola. Olha só, o Mateuzinho. Será que viu o Jefferson de novo? Não, tem um Leão. O Luan correndo sozinho aqui do lado direito e não percebeu o Mateuzinho. Faltou aquela inteligência do cara que arma a jogada. Adão tocou pra trás, Eliseu chega rasgando o Maciel. Maciel com muita vontade. O Maciel que veio lá da equipe do Flamenguinho, tá reforçando essa equipe do Guarani que já era forte, agora ficou mais ainda. Brigou, olha, um pé de ganho danado no tipo Guerreira, viu? Ô, Raí, você aí esperava, Raí? Olha só, o Mateuzinho fintou com a cabeça, que jogada! Chegou o Hernando demais ali. o Hernando, né? Muito bem na bola, Hernando. Hernando, 38 anos, joga igual o menino de 25. Eu queria fazer a pergunta é a seguinte, Raí. Você esperava esse jogo tão pegado? Ou você achou na sua visão que o Guarani teria mais facilidade sobre essa equipe da Lagoa d'Água do São Francisco? Mas isso, pra ser bem sincero, eu esperava mais uma facilidade. O time roubou, Diego chega lá demais, o Diego dando aquele carrinho e ganhando lateral para a Lagoa d'Água São Francisco. O capitão Tonton já cobrou para o seu primo Duda. Duda toca para o Tim número 13, procura alguém, o Haroldo atrapalhou um pouco, sobrou agora para o Mateuzinho, vai tocar no meio, lançou, que bola perigosa, rapaz. R$1 a menos de força, o Eric chegava de cara a cara sozinho, viu, Raí? A pochete pesou. Ricardo cabeceou pra frente. Quem tá na bola é o Tom. Número 2, Tom tá na bola. Procura alguém, achou lá em cima o Belzinho, direto de Tanque Novo. E marcando ele, o Thiaguinho. E caiu o Duda. Muito pegado ali. O Jefferson com o Duda, o Jefferson com o Maciel com o Tonton. Esse meio de campo muito pegado. Muito pegado esse meio campo aí. Um jogo muito truncado nesse meio campo também. As jogadas mais fáceis são as laterais. Mas até o momento é um jogo muito truncado. E a Lagoa d'Água não vai facilitar o jogo não, né, Mailson? Igual o Salão contra a equipe do Sport Tigre. Alô especial, meu amigo Werley, mais popularmente conhecido como Cheiro, lá no Morro do Giral. Amanhã vai estar atuando pelo Atlético Botuporã. Olha só, o Tom lançou na área, o Ricardo desviou, escanteio. Essa é aquela bola perigosa, Rosendo, porque ela pega no corpo e se facilitar pega na mão. Mas aí o Ricardo foi esperto, colocou as mãos para trás, né, Raí? E conseguiu dar somente escanteio aí para a equipe do
Lagoa d'Água do São Francisco. O Belzinho, mas que hoje tá jogando ali como um ala, né? Ele que normalmente joga de meio atacante. Olha só a bola na área, subiu o Júnior e cabeceou pra fora. Prossiga. Ele normalmente que joga ali no meio pro ataque, saindo do meio pro ataque. Hoje ele tá jogando como um ala ali. Ajudando o Tom na marcação, né? Na verdade, o Belzinho hoje tá marcando individualmente o Thiaguinho. Olha só, o Maciel tocou no meio pro Ricardo. O Ricardo se livrou da bola, até porque estava apertado. Jogou pra frente. O Eliseu está sozinho. Domina Eliseu, levantou a cabeça. Já viu o Hernando, vai tocar no meio com o Hernando, número 4. Chutou pra frente. Pensei que o Haroldo ia cabecear. O Paulinho tá nela. Chutou pra frente. Tocou para o Luan, número 10. Luan já viu o Eric passando. Essa jogada é ensaiada. O Eric jogou na frente, chutou, tem desvio. Gol! Gol! Olha o gol, isso aqui é futebol. Na marca dos 35 minutos do primeiro tempo. O Lagoa d'Água de São Francisco estava segurando a pressão. Mas mais uma bola do Luan, segunda assistência dele para quem? Pro Eric, que faz seu segundo gol. E no momento o placar mostra: Guarani da Lagoa d'Água dos Costas 2, Lagoa d'Água do São Francisco 0, meu amigo Raí. A Lagoa d'Água tava tentando. Mais uma bola agora, colocou na frente, o Tonton chegou no mais uma vez. Epa. O Tonton se bate com o goleiro, pareceu com a jogada do primeiro gol. Tomou o gol, saiu em velocidade, os dois se bateram agora novamente. E quem leva pior normalmente é sempre o goleiro, que está com as mãos para o alto, Raí. Com certeza, mas igual eu tava dizendo, o Lagoa d'Água tava tentando sair pro jogo, mas infelizmente pode ser uma bobeira, mas na verdade um grande lançamento do Luan pro Eric, que finalizou. Teve a sorte da bola desviar e acaba entrando no gol, mas... Pessoal, vocês de casa aí que estão chegando agora, não tá errado não. Guarani tem 2, a Lagoa d'Água do São Francisco está com 0. 2 gols do Eric com 2 assistências do Luan. O Luan se meteu um gol aí hoje aí, nós vamos dar um prêmio pro Luan, porque o menino tá jogando demais, viu? Olha só, grande jogador, esquerdinha. Só que infelizmente por problemas na coluna, está tendo que ser aí, digamos que o Agüero, o massagista, não está podendo atuar, mas joga muito também o esquerdinho. Vamos pro replay, Mailson? Vamos ver o replay desse gol? Olha lá, bola lançada do Luan, o Eric toca, o goleiro vem, consegue ganhar, bate na perna do número 3, o Júnior, e entra. Vamos colocar mais uma vez o replay aí. Olha só, ganhou na velocidade, chegou, chuta, pega no Júnior e entra. Se não pega no Júnior, pega no goleiro. Futebol é assim. Bora dar uma passada no chat aí, Raí. Vamos ver o que a galera tá falando desse segundo gol. Luan, tá com a bola. Tocou para o Mateuzinho, que joga muito. Já jogou pro Diego, que corre mais do que notícia ruim. E a bola sai em lateral. Alô, Dione. Olha só o Mateuzinho na marcação do Mateuzinho, tem um time, jogou pro Eric mais uma vez, dominou errado o Eric, quase. Olha só, escanteio. Tá, depois passa mais. Escanteio, quem tá na bola do escanteio, vamos ver. Jogou bola na área, o Eric cabeceou pro meio da área, sobrou com o Thiaguinho. Segura. Ó o Duda, rapaz, o Duda empurrou o peito. O Duda empurra ali Vamos lá, vamos ler comentários. Alô, Rick Neves, sua camisa está comigo, Rick. A Jéssica Leão dizendo golaço, bora Guarani. O Dione dizendo, opa, meus queridos, boa tarde, Dione. Foi convidado para hoje, mas entendemos aí as suas obrigações. Um abraço especial a Jaqueline Souza, dizendo, Lagoa d'Água, São Francisco precisa melhorar o jogo. Beleza, Paulinho Júnior?
A Lagoa d'Água, se você terminar o jogo na frente, acompanhar os companheiros, um sozinho se matando para fazer o gol, não dá. É o comentário da Jaqueline. Olha só o Adão brigando lá com todo mundo. Acho que isso que ela quis dizer. Thiaguinho roubou, tocou pro Luan. Luan não pega, sobrou com Duda. Quem tá com a bola agora é o Tonton. Coloca na frente, na marcação do Tonton tem o Maciel. Chutou de fora da área, nas mãos do goleiro Hernando. Gabriel de Jesus está falando que a zaga da Lagoa d'Água de São Francisco está perdidinha, viu, Maurício? 173 telespectadores, gostaria muito de chegar a 200. Esse jogo merece. Olha só, o Jefferson roubou a bola, já viu o Eric, demorou para tocar, tocou, foi pro Mateuzinho que já devolveu pro Eric. Se ele dominar e jogar na perna boa, tem perigo. Posicionou lá o Jefferson, mas chegou muito bem o Hernando. Ó, o Jefferson vai tomar amarelo, viu? 40 minutos do primeiro tempo. Guarani tem 2, Lagoa d'Água do São Francisco tem 0. Raí, pra você é um resultado justo ou você acha que a Lagoa d'Água do São Francisco merecia ter feito também um gol? Maílson, na minha visão, a equipe da Lagoa d'Água conseguiu igualar um jogo ali em cerca de uns 10, 20 minutos. E o juiz não marcou falta não. Eu achei que o Tonton estava impedido. Ou ele marcou a falta? Ele marcou a falta sim, voltou atrás e marcou a falta. Bom, como eu estava dizendo, eu acho que o resultado é justo, só que na minha visão a Lagoa d'Água também merecia ter feito um golzinho, a Lagoa d'Água de São Francisco. O Guarani, na verdade, soube aproveitar as boas oportunidades que teve, né? Beleza, na bola parada tem o Belzinho e tem o Hernando e o Belzinho e o Hernando, quem vai cobrar essa falta? Eu aposto que vai ser o Belzinho, viu, Maílson? Autorizado, quem vai bater a falta é o Hernando ou é o Belzinho? É o Hernando, bateu direto nas mãos do goleiro Hernando, de Hernando para Hernando, calma, tá balançando o estádio aqui, gordo. Tem um treinador, tem um torcedor fanático aqui que chega a balançar a arquibancada aqui no nosso estádio. Olha só, o Luan domina. Perdeu a bola, Luan, Eliseu, jogou na frente pro Adão. Adão, ele corre tanto que pisou na bola. O Duda não tem nada a ver, ficou com ela. Olha só, Duda e Maicon. Chutou, sobrou com Adão, que mais uma vez brigou com a bola e sobra com Maicon. Maicon na bola, jogou. Quem tá com a bola agora é o Luan. Luan levanta a cabeça, achou lá o Thiaguinho. O Thiaguinho que tá tomando conta daquela lateral esquerda. O Belzinho tá tentando marcar, mas tá complicado. Olha só o Jefferson Negão, deu uma feita bonita. Já viu o lateral aqui ou não? O Luan vai ver. O Luan viu. Tocou aqui embaixo para o Diego. O Diego domina. Olha só o Diego 19, chamou o Eliseu para dançar, ele caiu na dança dele, não joga para linha de fundo, chega o Eliseu do corpo, ganhou do Diego. Bem demais o Eliseu. Bem demais o Eliseu nessa recuperação. Hernando chuta pra frente, essa bola vai ficar com quem? Com o Maicon, muito bem na zaga, o Maicon, ele que conhece demais aí o Duda, jogam sempre juntos. O Tom e o Eric, falta do Eric no Tom. Maílson, se eu não me engano, o Maicon tava caído ali em campo, hein? O Maicon tava caído em campo. O Maicon tá sentindo, isso aí é falta de ritmo de jogo. Trabalhando fora, só trabalhando. Não treina, quando chega no jogo sente. Quem tá na bola é o Jefferson e o Maciel. Eles que são gêmeos. Vai parecer assim lá longe. Vamos ver quem vai chutar. Tocou pro Maciel, que fez um chuveirinho pro Eric. O Júnior ligado, tira. Tocou agora pro Duda. Duda vem nela, mas também vem o Diego. Tocou para o Maciel. Maciel já viu o Jefferson, mas não. Preferiu tocar pro Mateuzinho. Se cortar pra dentro é perigo. Jogou pra ele, pro Jefferson. Dominou errado. Rapaz, tá uma briga danada. Os caras tá batendo nesse Jefferson, não é brincadeira. Olha só o Paulo, deu uma espanada no taco ali, perigosamente, quase o Maciel também passou aqui, igual uma carreta desgovernada, viu, tomou uma feita do Duda. Olha só o Jefferson, o árbitro atrapalha um pouco, procurou, isso meu filho, aí a velocidade, achou o Maciel, vai tocar, quase que passa para o Eric, quem tá com a bola agora é o Luan tocou pro Maciel, Maciel parece cansado, Raí. Ele parece sentir um pouco o jogo aí, né?
Agora falta. Cometeu a falta em cima do Eliseu. 44 minutos do primeiro tempo. O Guarani tem 2. A Água d'Água do São Francisco tá com 0. E você crava quantos minutos de acréscimo na sua opinião, Raí? 2 minutos, Maílson. Vamos ver se você acerta, Raí. Vamos esperar mostrar para nossa câmera aqui. Mostrou. 2 minutos, Raí. Você é demais. Você manja muito, Raí. Deveria fazer um curso aí para treinador, viu, Raí? Ou melhor, para arbitragem. Nada a ver. Quem tá com a bola, Água d'Água lançou na frente. Lançou para quem? Pro Paulo. Mais uma vez o Paulo raspa o taco. Tocou para o Ricardo. Ricardo toca para o Jefferson. Pode ser perigoso. O Jefferson tá cadenciando muito o jogo. Luan tocou no meio. O Jefferson brigou, correu para trás, não tem ninguém. Olha só a avenida pro Tonton, que é bom de bola, é perigoso. Jogou no meio, Paulo nela. Ai, que perigo, Duda. Chega o Paulo também. E deu falta. Acho que ele deu falta do Adão em cima do Maciel, viu? Falta do Adão? Do Adão em cima do Maciel. Ah, é falta de ataque. Falta de ataque. Entendi. Eu pensei que ele tinha dado falta do Paulo no Duda. Deu falta do Adão em cima do Maciel, ou seja, falta de ataque. Vamos ver o replay? E os corações da torcida da Como? Muitos corações batendo forte hoje aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Temos cerca aqui hoje de 10 mil pessoas, sem errar, viu? É muita gente, não tem espaço nem para respirar. O pessoal aqui tá um respirando o ar do outro. É isso aí, galera. Tem falta lá de ataque da Lagoa d'Água. Quem tá na bola, acho que cobrando essa falta o juiz não acaba, viu? Que ele deu 2 de acréscimo, já estamos com 46 e 34. E o Maciel sai mancando. Ele que parecia estar cansado, mas estava lá ajudando a sua equipe lá na retaguarda. Olha só, saiu jogando errado o Hernando, já roubou o Belzinho, devolveu. O Belzinho e o Jefferson. Chegou primeiro o Jefferson. Tocou lá em cima para o Thiaguinho. Na marcação do Jefferson agora o Belzinho. A bola sai lateral que favorece a equipe da Lagoa d'Água do São Francisco. O Tom tocou no meio para o Tim. Tim tá com a bola. Joga aqui embaixo para o Eliseu. Eliseu jogou na frente. A jogada perigosa na marcação dele. Chegou o Maicon. Rapaz, jogada rápida, perigosa. O Maicon bem na cobertura. Quase a Lagoa d'Água faz um gol. E se faz, vai para o segundo tempo com muito mais força, Raí. É isso mesmo, Maílson. Se a equipe da Lagoa d'Água faz esse gol, botava fogo no jogo, começava o segundo tempo atrás do placar, ia buscar o empate nesse segundo tempo. O Tonton poderia ter tocado essa bola para o Adão, que estava sozinho, mas o Maicon acabou desarmando ele. Final de primeiro tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. O placar mostra Guarani 2, Lagoa d'Água São Francisco 0. Não saia do sofá nem cara do cavalo, a gente vai voltar depois do intervalo, viu? Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. 17º Campeonato Botuporã.
pelo Zap 77981275468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato, azulejos, alvenaria, pinturas, elétrica, forros em drywall e muito mais. Pegando a sua obra da fundação ao acabamento final. Contato pelo Zap 11 9 8535 1271. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Sérgio.Reformas em Geral. Anote a placa dele aí, meu povo. É Sérgio Reformas em Geral. Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo Zap 77981275468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato, azulejos, alvenaria, pinturas, elétrica, forros em drywall e muito mais. Pegando a sua obra da fundação ao acabamento final. Contato pelo Zap 11 9 8535 1271. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Sérgio.Reformas em Geral. Anote a placa dele aí, meu povo. É Sérgio Reformas em Geral. Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo Zap 77981275468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato, azulejos, alvenaria, pinturas, elétrica, forros em drywall e muito mais. Pegando a sua obra da fundação ao acabamento final. Contato pelo Zap 11 9 8535 1271. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Sérgio.Reformas em Geral. Anote a placa dele aí, meu povo. É Sérgio Reformas em Geral. Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo Zap 77981275468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato, azulejos, alvenaria, pinturas, elétrica, forros em drywall e muito mais. Pegando a sua obra da fundação ao acabamento final. Contato pelo Zap 11 9 8535 1271. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Sérgio.Reformas em Geral. Anote a placa dele aí, meu povo. É
é Sérgio Reformas em Geral. Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo Zap 779-8127-5468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato, azulejos, alvenaria, pinturas, elétrica, forros em drywall e muito mais. Pegando a sua obra da fundação ao acabamento final. Contato pelo Zap 11 9 8535 1271. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Sérgio.Reformas em Geral. Anote a placa dele aí, meu povo. É Sérgio Reformas em Geral. Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo Zap 779-8127-5468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato, azulejos, alvenaria, pinturas, elétrica, forros em drywall e muito mais. Pegando a sua obra da fundação ao acabamento final. Contato pelo Zap 11 9 8535 1271. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Sérgio.Reformas em Geral. Anote a placa dele aí, meu povo. É Sérgio Reformas em Geral. Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo Zap 779-8127-5468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato, azulejos, alvenaria, pinturas, elétrica, forros em drywall e muito mais. Pegando a sua obra da fundação ao acabamento final. Contato pelo Zap 11 9 8535 1271. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Sérgio.Reformas em Geral. Anote a placa dele aí, meu povo. É Sérgio Reformas em Geral. Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo Zap 779-8127-5468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização DEL, Diretoria de Esporte e Lazer. Apoio Prefeitura Municipal de Botuporã e Câmara de Vereadores. Sérgio Reformas em Geral. Trabalhamos com porcelanato, azulejos, alvenaria, pinturas, elétrica, forros em drywall e muito mais. Pegando a sua obra da fundação ao acabamento final.
contato pelo zap 11 9 8535 1271. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Sérgio.Reformas em Geral. Anote a placa dele aí, meu povo. É Sérgio Reformas em Geral. Está precisando fazer seu uniforme esportivo ou de trabalho? A sua Arte Estamparia está pronta para te ajudar, oferecendo qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Faça já o seu orçamento pelo zap 77981275468 e personalize seu uniforme com a sua ideia e de seu jeito. 17º Campeonato Botuporaense de Futebol 2023. Organização Beleza, voltamos aqui para o segundo tempo desse jogão, Guarani versus Lagoa d'Água do São Francisco. Raí, tem duas mudanças na Lagoa d'Água do São Francisco, Raí. Fala pra gente aí. Tem duas mudanças na equipe da Lagoa d'Água do São Francisco. Vai entrar o Alessandro, camisa 8, já entrou na verdade em campo, né? E também o Dinho, camisa 14. Saiu o Duda, Maílson. Saiu o Duda, o Luciano. Também saiu o Adão. É o Adão e o Luciano, e entrou o Anderson e o Alessandro. Rolou a bola no segundo tempo para Guarani e também para Lagoa d'Água do São Francisco. E o Eric já ganha ali. Uma saída de jogada errada, já lança na frente pro Mateuzinho. Torcida. E não passa, quem tá com a bola é o Belzinho. Tim. Rasga lá o zagueirão Paulo, esse não brinca em serviço. Olha o Eric, roubou a bola do Hernando, jogou para o Mateuzinho. Mateuzinho domina, brinca pra lá, brinca pra cá. Chega o Hernando, sem massagem, faz a falta. Falta que favorece a equipe do Guarani. A segunda falta mais dura ali do Hernando, né? Primeiro já pediram amarelo, o árbitro não deu. E mais uma falta mais forte aí pra ele. E vem o Mateuzinho nessa bola aí. Bola perigosa, quem tá na bola é o Mateuzinho. O Mateuzinho muito bom na bola parada. Na esquerdinha também. Partiu o Mateuzinho direto pro gol, a bola quica. É aquela quicada que pode levar perigo, né? Ao goleiro Neném. Olha só, o Thiaguinho já roubou. Quem tá com a bola é o Luan. O Luan tentou colocar entre as pernas. Eita! O Luan, ele tenta colocar entre as pernas do Tonton, não consegue, o Tonton vai lá e coloca entre as pernas do Luan, o Luan vai lá e falta. E amarelo pro Luan. O Belzinho tá caído em campo, Maílson.
O Bezinho tá caído, tá sentindo muito, né? As equipes apontando ali pra canela. Eu não vi quem foi que deu a pancada nele, se foi o Maciel, mas tá caído. Olha só o Tom, lançou a bola na área no chuveirinho, o Ricardo Tanella, sobrou que Comandinho, rasga de lá o Paulo e joga para escanteio. É escanteio que favorece a equipe da Lagoa d'Água do São Francisco. Olha só quem tá na bola, jogou bola perigosa. Direto para fora, a bola sai, é tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. 3 minutos do segundo tempo, Estádio Municipal Oswaldo Rocha, Guarani 2, Lagoa d'Água do São Francisco 0. Raí, essas duas mudanças feitas pela Lagoa d'Água do São Francisco, o que você acha que o técnico quis com essas mudanças? Olha só, o Thiaguinho ganhou bem do Tonton, já viu o Mateuzinho, a bola quica e atrapalha a assistência. Mesmo assim, um bate-rebate sobrou com o Jefferson, número 7. Dominou, procurou, achou o Eric, fintou de corpo, quase deu certo. Aí. Maílson, eu acho que o treinador ele quis fechar um pouco mais o meio de campo, né? Colocou o Alessandro no lugar do Luciano. O Luciano, que é um cara... Que bola do Alessandro pro Tonton, faltou o domínio. O Luciano que é um cara mais de ataque, né? Joga de meia atacante. E o Alessandro é um cara mais que joga ali como primeiro, segundo volante. Já a substituição do Adão, na verdade do Dinho no Adão, o Adão não estava muito bem no jogo, então ele quis... Falta a favor do Guarani, falta cometida pelo Júnior, vai tomar amarelo, viu, Raí? Pode colocar aí na caderneta dele, amarela aí, City. É uma falta mais forte ali do Júnior e ele recebeu o amarelo. A falta em cima do Jefferson. Tá sangrando ali a canela do Belzinho, vai ter que sair para estancar esse sangue. Falta que favorece a equipe do Guarani, falta perigosa, rapaz. O Luan já tá na bola, tá doido pra fazer o seu gol de falta lá, o Luan. Falta perigosíssima. Olha só, autorizado, o Luan tá nela, partiu o Luan, bateu! Pega o goleiro, sobrou, bateu, gol! Gol! Na marca dos 6 minutos do segundo tempo, uma falta bem cobrada pelo Luan, onde o goleiro defende, tem o rebote, o Jefferson Negão toca para o lado e quem chega só para empurrar para dentro do gol é o Mateuzinho, número 18, e nesse momento o placar mostra, Guarani está com 3, a Lagoa d'Água do São Francisco está com 0, Raí. É uma bela falta cobrada aí pelo Luan, uma baita defesa também do goleirão Neném, só que aí no rebote a defesa da Lagoa d'Água não estava atenta, o ataque do Guarani aproveitou e fez o terceiro gol. Falta em cima do Tonton, mais uma, né? Falta que favorece a equipe da Lagoa d'Água do São Francisco. A torcida da Lagoa d'Água foi com os corações acelerados.
Olha só. A torcida do Guarani fazendo aquela loucura. Quem tá na bola é o Belzinho. Quem tá na bola também é o Hernando. Partiu, Hernando bateu. Direto pra fora. Pegou mais na bola o Hernando, né, Márcio? Nesse momento a coisa fica mais difícil para Lagoa d'Água, né, Márcio? 3-0, 3 gols de diferença. Para buscar esse resultado aí é meio complicado, viu? Olha só, o Jefferson vai colocar na frente, na marcação dele tem o Alessandro, tocou errado o Jefferson, tem o Belzinho também, ganhou a bola o Belzinho, tocou no meio para o Alessandro já ganha, Mateuzinho ganha também, sobrou agora com Falta o do Maciel. Hernando, falta do Maciel, o Maciel está fazendo várias faltas, o Maciel já tem amarelo, bola lançada para o Andinho, muito forte fisicamente, sobrou com o Maicon, e agora está com a bola o Diego. Bola lançada lá para o Mateuzinho, ele é veloz, já ganhou. O Eric já passou, rapaz, é perigo. É o que eu ia falar, Márcio. Se a Lagoa d'Água não tomar cuidado e se fechar, vai tomar mais gols. Olha só, saiu jogando errado, sobrou com o Mateuzinho, o Hernando veio, mas parou. Sobrou com o Mateuzinho, levantou, tocou pro Maciel, número 5. Jogou no facão pro Eric se dominar e bateu. Muito bem a zaga, porém um impedimento marcado, Raí. Impedimento bem marcado ali pelo bandeirinha Carlinhos. Olha só, Eliseu lançou na frente, domina lá o Maicon. Maicon já toca lá em cima para o Paulo. Paulo já toca lá para o Diego. Diego já toca. Sobrou para o Mateuzinho, que foi segurado pelo Eliseu. O juizão não deu a falta não, mas O juiz manda seguir, viu? Mas se tem um segurão, teve. Já tô vendo o jogador aquecendo ali do Guarani, Raí. Tiaguinho. Jefferson. E nesse momento Belzinho, tem jogador do quase Guarani toma, aquecendo, não toma. Márcio. Maciel. Tim. Ricardo cai, Luan bate de fora da área. O Luan é o jogador que mais chutou gol, não fez os gols, mas é o que mais chuta. Se a gente olhar aí pelas estatísticas dele, 2 assistências, uma falta que sobra, que sai gol, chutou de novo, chutou falta. Olha só, o Tonton tem velocidade, ele e o Thiaguinho muito bem na cobertura. O Thiaguinho aí. O juiz deu falta do Tonton. O bandeira velho. O Thiaguinho ficou ali sentindo, viu, Márcio? Vamos pro replay do terceiro gol do Guarani, Márcio? Vamos sim? Olha só, Luan na bola, vai bater a falta, o goleiro defende, o 7 joga pra lá pra área, Mateuzinho vem de trás, só empurra pro gol. Fácil, fácil, fácil pro Mateuzinho essa daí. O Ricardo tira pra frente de qualquer jeito e vira lançamento para o Mateuzinho, que já dominou o Luan. Mateuzinho fingiu que foi o Luan, não observou quando o Mateuzinho volta. A bola sai. Quem tá com a bola é o zagueirão Hernando, sai tocando, tocou para o Tim. Tim toca errado para trás, a bola fica com o Eric. O Eric domina, vai tomar. Não tomou não. Olha só o Thiaguinho, tocou para o Ricardo tocou para o Eric. E nesse momento, olha só que bola para o Mateuzinho. Ele já fez a finta de corpo, bateu, tira lá a zaga. Sobra com ele de novo. Nesse momento, Raí, a equipe do Guarani vencendo por 3-0, tá jogando agora mais à vontade. Você percebe que a bola começa a girar mais e fazer aquelas jogadas de efeito com as qualidades que os jogadores têm. O Guarani agora joga com mais facilidade, joga... Igual eu estava dizendo, o Guarani agora joga com mais facilidade, com mais tranquilidade, bola no chão, gira a bola. E a equipe da Lagoa d'Água não tem o que fazer, né?
Tem que tomar cuidado, tem que se preservar, porque se não tomar cuidado, toma mais gols. Vai complicar a situação, né, Maílson? Exatamente, tem que ficar esperto a Lagoa d'Água. O saldo de gol conta muito nesse modelo de classificação. Lembrando que são 3 grupos de 5, classifica os 2 de cada grupo, depois os 2 terceiros melhores colocados do geral. Vamos lá. Na bola, o Jefferson. Mão na cintura, pensa, olha. Olha só, o Jefferson tá com a bola, jogou, saiu jogando, jogada ensaiada, não deu certo a jogada. Não deu certo. Olha só, rouba a bola bem lá o Diego. Olha só, colocou na frente o Mateuzinho, o Eric vai partir, vai receber. Telegrafou o Mateuzinho, ele poderia ter dado no gol, né? Foi bem também o goleiro Nenê, né, Maílson? Antecipou o passe do Matheus, saiu muito bem. 13 minutos do segundo tempo. Guarani 3, Lagoa d'Água do São Francisco 0. Vai mudar, viu? Número 18, Daniel, vai pro jogo, Maílson. Domina Thiaguinho, 16, toca para o Jefferson, segura a bola, procura alguém, vai tocar no meio com o Luan. Dominou, que tabela, olha só o que o Mateuzinho faz, deixou pro Diego. Diego joga na área, domina, sobrou com o Luan. Luan tenta travar, correu, não deu certo. Rasga lá o Diego, a bola sobe, cabeceou o Hernando, sobrou com o Belzinho, que tenta dominar e não domina, sobra com o Diego. Diego hoje jogando muito bem na lateral. Olha só o Mateuzinho, pisou na bola, viu o Luan correndo, Luan tocou para o Eric, é gol! Gol! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Na marca dos 15 minutos do segundo tempo, mais uma tabela. E quem deu assistência? O Luan. Quem fez o gol? Eric. Essa dupla vai dar o que falar nesse campeonato municipal. E no momento o placar mostra Guarani 4, Lagoa d'Água de São Francisco 0. Lembrando, 3 assistências de Luan, 3 gols de Eric. E o outro gol foi do Mateuzinho com assistência do Jefferson. Rapaz, esse time, parece que a Lagoa d'Água nesse momento, não vou dizer que está entregue, mas complicou a situação. Olha só, bola bem virada, sobrou com Eliseu sozinho, correu mais do que a bola, deu uma olhada sem querer, bateu pra fora! Na melhor chance da Lagoa d'Água do São Francisco durante o jogo todo, o Eliseu, que teve a bola do jogo para fazer o seu golzinho, chutou pra fora. Vai mudar! Fala quem entra e quem sai, Raí. Vai sair o Hernando e o Tim, e vai entrar o camisa 18, Daniel, e o 35, Esvani. Mas isso, como eu tinha dito, né? Se a equipe da Lagoa d'Água não se fechar, não tomar cuidado, vai tomar mais gols. Já tomou o 4º gol. Se não tomar cuidado, vai tomar mais. Vamos mostrar pra galera aí, Raí, o replay do 4º gol. Olha só, a bola, Mateuzinho, Luan, Eric, gol.
Beleza, vamos pra jogada. Já, bora que o Guarani já tá atacando de novo. Olha só, o Jefferson tá na bola. Já viu o Luan. Luan tocou pro Mateuzinho, dominou no peito, tocou aqui embaixo para o Thiaguinho. Nesse momento, o Guarani começa a jogar mais fácil na partida. Da tabelinha 16, Thiaguinho. Na marcação, o Tom. Thiaguinho tocou para o Jefferson. Ricardo, se tocar pro Luan e Luan acertar é caixa, tocou no meio. O Eric quase vai sobrar pro Luan, não sobrou pra ninguém. Sobrou pro Maciel. Pra fora. O jogo ficou legal no segundo tempo, O velho. jogo ficou legal, um jogo muito bom por parte da equipe do Guarani, né, Melson? Porque a Lagoa d'Água tentou sair um pouquinho para ataque, acabou tomando os 4 gols e se complicando aí. Olha só, o Paulo tá na bola, errou o bote, quase faz falta, mas sobrou lá com o Thiaguinho. O Tonton chegou, tomou a frente. Olha só, o Paulo chegou rasgando, diz ele que pegou só na bola e o auxiliar é que marca essa falta. O Haroldo só marcou falta, não tem cartão não, viu, Raí? É uma falta mais dura do Paulo, né? Ele tem essa mania de dar esses carrinhos assim. Uma falta mais forte, na minha visão, mereceu amarelo, mas o árbitro não deu não. Olha só, o Belzinho jogou na área, passou por todo mundo, vai sobrar com o Tom, bateu, tem desvio, a bola vai sair lá pra fora, o Diego só protege, a bola sai, não sai, a bola vai ter que rasgar de qualquer jeito, o Ricardo tá caído. Olha só a tabelinha, Mateuzinho, Eric, tá com a bola, os dois, é perigo, o juiz parou. O juiz parou a jogada, né? Que seria um contra-ataque aí muito forte do Guarani. Olha só, tem um torcedor que pula ali, que treme toda a arquibancada, viu? Maciel saiu tocando aqui com o Thiaguinho, domina Thiaguinho. Já viu o Luan vem buscar a bola, já viu, girou o jogo. Luan é danado para se gerar de bola. Diego tá na bola, já viu passando lá o Michael, não deu certo. Tocou, chega o Paulo e toma a frente dele, rasga de lá. Deu certo, o Eric ganhou a frente, quase, rapaz. Tem jogador da Lagoa d'Água São Francisco caído lá na área do Guarani. E o Eliseu não joga a bola para fora, o juiz manda seguir o jogo. Tem 2 jogadores do Guarani no aquecimento, Mailson. O Dionísio e o Dinho. Você falou o quê, Raí? 2 jogadores em aquecimento? 2 jogadores da equipe do Guarani no aquecimento. O veterano Dionísio, que joga muita bola. E o Dinho, Arnaldo. Nesse momento, a maca móvel entrando aí no estádio do gramado para poder retirar o jogador que está caído. Já já a gente observa quem foi. Eu não tô vendo o Belzinho. O Belzinho está assim em pé. Vamos ver quem foi o jogador que caiu em campo aí. É o Hernando, não, o Tonton. E vem mudança na equipe do Guarani, Mailson. É mexida Tripla. Não, é 4 vezes. 4 vezes? É 4. É quarteto de mexidas aí na equipe do Guarani, viu?
Vai entrar o Totola, vai entrar o 11 Jim, que são irmãos, o Totola e o Jim. Entre o carequinha Dionísio. Olha só que bola perigosa aqui pro Thiaguinho, que corre muito. Correu, ganhou. Na marcação tem o Júnior. Vai. Nossa. Pegou e pegou pegando, viu? Se o juiz estivesse um pouquinho mais próximo, ele tomaria um amarelo. É isso aí, ó. Vai entrar o Jim, o Totola, o Dionísio. Eu acho que se o Neguinho entrar também, serão 3 irmãos numa mexida só. Vem mudança na Lagoa d'Água também, Maílson. Entrando o Totola no lugar do Thiaguinho. Entrando Dionísio no lugar de Luan. E entrando o Jim no lugar do Maciel. Foi mexida tripla e tirou o cara que deu 3 assistências no jogo. Eu não tiraria o Luan. Maciel também, um monstro de marcação. Olha só, jogou direto nas mãos do goleiro Nenê. Lateral cobrado pela equipe da Lagoa d'Água de São Francisco. Belzinho tocou para o Tom, Tom devolveu. O Belzinho vai jogar lá no segundo pau na bola. O Diego cabeceou para o alto. Vai sobrar com quem? Com o Alessandro. Dominou bem o Alessandro, tem força. Ele e o Ricardo. A bola vai sobrar com Jesus amado. Vai sobrar lá nas mãos do goleiro. E não dá mais pro Tonton não, Maílson. Não dá mais pro Tonton não. Ele vai sair, já saiu do jogo, na verdade. Vai entrar o Marcos Ueda no lugar dele. É o Marcos Ueda, que é conhecido como Bip. Bip, bip. É isso mesmo. Olha só, Jefferson na bola. Jefferson marca. O Jim. E olha só, o Esvani chegou rasgando. O Jim tirou o pé. Já saiu o Tonton, entrando no 77 o Bip. É isso aí. Tom na bola, lança pra frente, nas costas do Diego tem o Andinho que corre muito, se colocar na frente, ele é forte e é veloz. Colocou na marcação, o Diego não pegou, jogou na área, que bola perigosa. É, mas o goleirão ligado ali, o Hernando. Olha só, jogou lá em cima. O Belzinho dominou. Daniel vai chutar dali, não. Tocou para o Andinho. Fintou. 14. Tocou. Sobrou. Para quem? Eliseu. Não marcou nada. Fintou o goleiro. Chutou nas mãos do goleiro Hernando. Pelo amor de Deus, mas só a oportunidade que a Lagoa d'Água teve de fazer o seu primeiro gol no jogo. O Eliseu acabou desperdiçando. Aí fica difícil. 25 minutos do segundo tempo. Guarani da Lagoa d'Água tem 4 e a Lagoa d'Água do São Francisco está com 0. Olha só, o goleiro domina muito perigosamente. Chega o Eric, ganhou. Se tocar para trás é perigo. Chegou, pisou na bola, pisou no pé do Dinho. Não, manda seguir. O juiz está marcando ali o impedimento de alguém. Eu não vi impedimento. De quem foi o impedimento, eu não sei. Beleza, tá marcado impedimento e a bola já tá rolando. Tá com o Eliseu, que já teve 2 chances de diminuir para a Lagoa d'Água. Tá sendo um homem surpresa, mas não está sendo efetivo na hora de finalizar. Olha só, Eliseu jogou aqui embaixo, bola bem jogada. Ricardo e Esvani. O Esvani pegou o Ricardo. Vai tomar amarelo ali o Esvani.
Amarelou ali pro carequinha Esvani. Vamos dar uma passada no chat aí. Esquecemos do chat, não pode. São eles que fazem a nossa alegria. Olha só, Lagoa d'Água ganhou a bola, saiu. Não, mais um impedimento. E a bola está agora com a equipe da Lagoa d'Água do São Francisco. Olha só, Tom. Tocou aqui embaixo para o Belzinho. Já viu, lançou. O Dinho, não. Ricardo que virou um pitbull nesse time. Olha só o que o Alessandro fez com o Ricardo, rapaz. Amarelou pro Alessandro. Deu um empurrão no Ricardo ali, o Haroldinho coladinho na frente do árbitro, rapaz. Foi inocente demais, não foi não, Raiz? Foi inocente demais o Alessandro. Os dois jogadores, né, da equipe da Lagoa d'Água que entraram nesse segundo tempo tomaram cartão. O Esvani e o Alessandro. Consequentemente, as duas faltas foram em cima do Ricardo. E os dois são volantes, tá? Com certeza, sim. Olha só, Dionísio lançou, errou o passe. Vai entrar o Jim, ou melhor, ele é apelidado de Neguinho. É o apelidado dele de Neguinho, né? Ele é irmão do Totola que entrou e do Jim que entrou. 3 irmãos aí. Olha o Vip, tocou para o Esvani. Lançou para ninguém, o Maicon na bola, domina, chega rasgando lá. O Marcos Ueidas, o Maicon joga para fora. Olha só o Tom. Procura alguém, não encontra. Lançou pra frente, lançou errado. Belzinho tá nela. Tocou no meio para o Alessandro. Domina, gira, procura alguém. Viu lá em cima o Eliseu. O Eliseu passou, jogou bonito. Esquerdinha Eliseu. Se joga na área é perigoso. Bola perigosa. 2 na bola, mas a bola sai em linha de fundo. É tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Guarani que deu uma acalmada no jogo, né, Melson? Fez os 4 gols, agora consegue controlar o jogo da maneira que quer. O Lagoa d'Água tenta achar uma oportunidade para fazer o gol, mas está cada vez mais difícil. Olha só que bola perigosa. Vai ficar fácil para o goleiro. Foi dominar o Mateuzinho, a bola acaba que pega na mão e a falta. Saiu jogando, Hernando tá na bola. Lançou, Hernando pra frente. O Paulo dá uma falhada, o Hernando tá na bola e o Marcos Ueda chegou com tudo. 30 de bola, 30 minutos do segundo tempo, Guarani 4, Lagoa d'Água São Francisco 0, o tempo vai escurecendo, vai sair o artilheiro da partida, o número 9 é o Eric, e vai entrar o Neguinho, o Eric tava com a faixa de capitão, é isso que eu tô vendo agora, viu? Olha só, o Jefferson tá na bola, na marcação do Jefferson tem o Esvani. E aí, Robinho, vou fechar aqui pro Robinho. Olha só, o Jefferson, número 7, tocou no meio para o Totola. Tentou fazer um 2, não deu certo, mas a bola não vai sair. Quem foi nela foi o Júnior. O Júnior saiu jogando, sobrou com o Belzinho lá no meio. Vamos dar uma passadinha no chat aí, vamos ler o que o chat diz. O jogo ficou frenético, a gente acabou nem falando muito do chat nesse segundo tempo. Mateuzinho domina, não domina bem. Ficou com o Belzinho vai lançar pro Marcos, já cabeceou, sobrou pro Anderson. O Diego, o Anderson, 14, na marcação do Anderson, agora chega lá o Maicon. Tocou para o Eliseu. Jogou na área, cabeceou o Ricardo. Rasga de lá o Dionísio, ficou a bola com o Mateuzinho, virou uma espécie de toque e correndo aqui o Jim na linha certinha, vai ter cruzamento, a bola direta pro gol!
Quase o goleirão deixa passar, mas não deixou não. Em 2 tempos defende, o Dinho tava ligado. Agora quem tá com a bola é o Mateuzinho que tira, marca muito o Mateuzinho. Joga demais o Mateuzinho. Ajuda na marcação, ajuda no ataque, distribui bola. Não é à toa foi o craque do campeonato 2022. Exatamente. Olha só, o Anderson vai pôr na frente, chegou o Paulo. Olha só o carrinho. Não deu dessa vez não. Chega lá o número 7, o Jefferson, que veio para ajudar na marcação e ajuda. É isso que eu falo, o time todo tem que ajudar. Muito bem o Neguinho ali agora no design. Pro Genilson Antônio, o REC já é o melhor da partida. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a votação e vocês dão a opinião de vocês. Olha só a bola, ficou com tiro o goleiro Hernando. Olha só, quem tá com a bola é o Júnior. Vamos ver quanto tempo a gente já tem para ver se a gente já perde o... Não, 34 minutos. A bola veio cair aqui em cima, próximo à nossa cabine, rapaz. Quase acerta a nossa câmera, viu? Deixa eu perguntar pro meu cinegrafista se ele se machucou. Cinegrafista, você se machucou aí, não? Se machucou com a bolada? O osso quase acertou aqui. Graças a Deus. Não meti a bicuda, sai pra fora. Nossa cinegrafista tá tranquilo aqui, não se machuca. E eu vou narrar aqui de fora agora, viu? Alô, Fá. Fá que tá preparado para jogar amanhã pelos professores. Nosso amigo Fá. Escanteio para a Loga d'Água do São Francisco. Quem tá na bola é o Enzoni. Jogou bola na área perigosa. Hernando falhou, sobrou no segundo pau. Quem tá nela, Eliseu bateu. Tira o Maicon. Sobe agora com o Tom, número 2. A bola tá com Belzinho. Belzinho faz chuveirinho. Quem vai sair? Olha só. Desviou ao contrário lá o Hernando. Rasga o Maicon. E a bola vai sair aqui na velocidade do Jefferson. Se colocar na frente é perigo, rapaz. Quase o Jefferson entra com bola e tudo. O Hernando agora zagueirou. Zagueirou. Foi cabecear para um lado, cabeceou para o outro. Lateral cobrado. Belzinho chama no chat. Belzinho gira lá em cima com Eliseu. Eliseu na bola, lançou no meio, dominou. O Alessandro rasga o Ricardo. Cabeceou o Hernando. Domina Belzinho. Toca atrás para o Daniel. Olha só, Belzinho vai lançar lá para o Eliseu, que no segundo tempo foi o melhor jogador da Lagoa d'Água, viu? Olha se essa bola passa pro Anderson, não passa, rasga de lá. Mandar um alô especial, meu amigo Matheus Conceição, direto de São Paulo. Logo estará aqui em Botuporã para jogar conosco aqui. Olha que chute! Que defesaça do Hernando, rapaz. Que chutaço aí do Esvani. Matheus, um grande abraço, meu irmão. Tamo junto e misturado. Obrigado por tudo sempre. Bola na área de novo. Cabeceou, é gol! Gol! Olha o gol! Isso é que é futebol! Na marca dos
É isso aí, na marca aí dos 36 minutos do segundo tempo, a Lagoa d'Água do São Francisco consegue chegar no seu gol. E no momento o placar está 4 Guarani, 1 Lagoa d'Água do São Francisco. Pessoal de casa, lembrando que durante a narração aí do gol da Lagoa d'Água, o nosso sistema deu um blackout aqui, cortou, olha só, chute de fora da área, para fora. E acabou cortando o microfone. Mas tá aí, tá narrado, tá gravado o gol da Lagoa d'Água do São Francisco, que foi feito pelo jogador Anderson, ele que é mais chamado de Dinho, pelos os amigos mais próximos, digamos assim. 37 minutos do segundo tempo, Guarani da Lagoa d'Água dos Costas 4 e a Lagoa d'Água do São Francisco tem 1 agora, É o Marcos Ueda, entrou no segundo tempo, cruzou na cabeça do Anderson, que também entrou no segundo tempo. Então as mexidas aí, querendo ou não, surtiu efeito. Olha só a bola pro Jefferson, cortou pro meio, ele é bom de bola, levantou a cabeça, se toca lá em cima, tá sozinho, vai tentar ir embora com bola e tudo. Opa! Pênalti! E o árbitro marca pênalti para a equipe do Guarani. O Jefferson veio lá de trás, fintou 1, fintou 2, fintou 3 e chegou no final o número 4. O Hernando teve que fazer o pênalti. Tem como ver rapidamente o replay do... Não tem como, não tem problema. Thank you very much. Vamos aí, vamos para o pênalti do Guarani. O Guarani que acabava de sofrer um gol da equipe do... Lagoa d'Água. Da Lagoa d'Água, aí toma esse contra-ataque aí e é obrigado a cometer um pênalti. Rapaz, o jogo ficou frenético. Um alô especial, meu amigo Thiago. Alô, Thiago Conceição, torcedor do Atlético, Botuporã e também do Esporte Tigre. Alô, Thiago, São João, vem aí. E tamo junto. Tem pênalti. Quem tá na bola é ele, o 7, o Jefferson. Ele sofreu o pênalti, ele vai bater o pênalti. Número 7, no gol tem o Nenê. É o Juveci. Partiu. Vamos ver. Jefferson parou, o goleiro movimento. É gol! Gol! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Na marca dos 39 minutos e 30 segundos do segundo tempo, o Jefferson Negão e vai lá e faz o seu gol de pênalti e o placar tá mostrando aí, o Guarani tem 5 e a Lagoa d'Água do São Francisco tem 1 e muito bonito, o Jefferson Negão veio aqui no banco agradecer o apoio de toda essa galera e ele roubou mais uma, ele é veloz, se coloca na frente é perigo, colocou o Hernando mais uma falta e pode ser expulso, mandou levantar. Foi fominha agora, né, Melson Jefferson? Eu acho que ele queria fazer mais um e tomar o troféu do Eric, viu? Poderia ter tocado a bola pro Totó, logo sairia na cara do gol, mas ele foi muito fominha. Bola lá na área do Lagoa d'Água. E a galera do chat vão dizendo aí, na opinião de vocês, quem é o craque da partida. Beleza, galera, vamos lá pro chat. Diz pra gente aí quem é o craque da partida. Vai mudar triplamente no Guarani, faltando 5 minutos aí, no apagar das luzes, vai entrar o Roberto, o Maese e o César. E o Nilton agora virou goleiro, viu, Maílson? Vamos? O Nilton Oliveira agora virou goleiro. Ele tá com a camisa de goleiro ali no banco, será que ele vai agarrar hoje? Roberto, vai entrar o Roberto César no jogo. E o Maese. O Roberto, o Paulo César e o Maese. Beleza, e tem lateral para a equipe do Guarani nesse momento, a equipe da Lagoa d'Água toda desconcertada. Pessoal, vamos pro chat para vocês, o melhor jogador da partida, pessoal. Rapidamente, Eric, um monte de Eric. A bola sobrou lá com o Dinho, vai jogar na área, jogou para quem? O Ricardo bateu! Pra fora, Ricardo! Que bela chance, chegou o Ricardo. Olha só o Rodrigo Loirinho dizendo, Eric,
É, todo mundo dizendo Eric. O pessoal, todo mundo votou no Eric, não tem como não votar, né? Eu gostaria de votar também até no Luan, hein? Mas Luan fez 3 assistências, jogou demais. Deu os gols, tudo pro Eric aí. Vai mudar triplamente, vai entrar Paulo César, vai entrar Roberto e vai entrar o Maésio. Quem sai? Vai sair o Diego, o Mateuzinho e o Jefferson. Diego, Mateuzinho e Jefferson. Rapaz, que jogo, rapaz. O Maésio indo lá pra lateral direita. Mudou assim radicalmente. 5 minutos aí, praticamente, vamos dizer, para jogar. Será que o Lagoa d'Água ainda tem condições de fazer mais um gol aí para diminuir? Lateral que favorece a equipe do Guarani. Lateral cobrado, o Neguinho domina Totola. Lançou, não, chutou para cima. Seu Hernando domina para trás perigosamente, ganhou a bola. Já vamos aqui fazer aquela perguntinha. Pergunta pro Cid. Cid, o melhor jogador da partida para você, Cid? Na minha opinião, teve 2. Que foi Jefferson, teve muita importância, rodou muito o campo, tocou bem, chamou o time mesmo para jogar de verdade. Mas para mim, um cara que foi diferente, que fez outro cara brilhar, mas para mim, na minha opinião, o melhor foi Luan. Minha opinião. Vamos lá. B, para você o melhor jogador da partida, B? Aí, na minha opinião, foi o Eric do Guarani. Fez uma excelente partida. Raí, nosso comentarista de ouro, melhor jogador para você, meu amigo? Maílson, é o seguinte, o Luan deu 3 assistências, o Eric, 3 assistências para o Eric. Mas na minha visão, infelizmente, eu vou votar pro Eric. Infelizmente ou felizmente, né? Eu vou votar pro Eric. Fez 3 gols, merece demais. Craque. Beleza, a minha opinião também, o Luan jogou muito, o Jefferson no segundo tempo jogou demais, só que os 3, o primeiro gol é aquele que chama, que desencanta, e 3 gols aí do Eric foi o diferencial na partida. Então vai lá o prêmio da partida, Eric. Vai lá, Raí, pode descer, Raí. A maioria dos votos do chat, Eric. Olha só, quem tá com a bola número 17, que no escuro já não sei mais quem é. Jogou a bola na área, tá sozinho. Perdeu o gol sozinho ali, o Jim. Sai jogando rápido lá com o Alessandro. Joga aqui embaixo, sai jogando errado o volante Alessandro. E a torcida do Guarani enlouquece. É a torcida do Guarani inflamada aqui com essa vitória de 5-1. Rapaz, invadiu a cabine a torcida aqui, 5-1 aí. Tá demais, a torcida mais fanática aqui da região é a torcida do Guarani. Olha só a bola da Lagoa d'Água na área. Tira de lá a zaga do Guarani. Vai sobrar com o Dinho. O Dinho dominou. Se colocar na frente é perigo. Chegou na marcação dele. O Júnior não. Sobrou com 17. Tocou. Vai tocar de volta. É perigo. Olha só quem tá com a bola número 17. Bateu. É gol. Gol. Na marca dos 46 minutos do segundo tempo, uma bola despretensiosa, o Neguinho vai lá e chuta e faz o gol. Acho que o goleiro colaborou e nesse momento o placar vai mostrar: Guarani tem 6 e a Lagoa d'Água do São Francisco tem 1.
É, rapaz, uma baita goleada aqui da equipe do Guarani. Olha, ele roubou mais uma bola, pode sair mais um. Olha só o Dinho, se colocar na frente é perigo, não. Chegou o Hernando, guerreiro Hernando. Joga sério o tempo todo, tá perdendo, mas não brinca, não leva na brincadeira. Joga muito, mas muito sério. Bola lá na frente, cabeceou o Maésio. Dominou, tocou lá pro Dionísio. Final de jogo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. O Guarani fez 6. O Guarani fez 6. E o Alagoa d'Água de São Francisco fez 1. 6-1. Que jogo, né, primeiro tempo. Vamos lá, Raí. E nesse momento o Eric, craque da partida, vai receber o prêmio. O homem não cansa de troféus. Bom, primeiramente, um bom final de tarde para você. Parabéns pela vitória, parabéns pelos 3 gols. Você foi eleito o craque da partida por nós da cabine e pelos internautas. Então, parabéns, está aqui o craque de troféu. E eu queria te perguntar, você tem a dizer alguma coisa, desejar esse troféu para alguém? Queria dizer que fizemos uma bela partida hoje. O Guarani jogou o que tinha que jogar e também para defender o título. É isso aí, parabéns. Beleza, nesse momento o Eric, craque da partida, recebendo o troféu. Não tinha como ser diferente. A torcida agora vai ficar à vontade, invadir o gramado. Parabéns ao Guarani, parabéns ao Lagoa d'Água São Francisco. Pronto, Maílson, jogou tudo certo por aqui. na bola. Encerra por aí. Valeu. Valeu, Raí. Amanhã, pessoal, a partir das 13h30, estamos de volta aqui na Web TV L10.